Here we go. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É uma honra, sempre é uma honra tê-lo aqui novamente, beleza? Hoje vamos refletir um pouco acerca de alguns assuntos que eu já estava há um tempo querendo falar com os senhores. Vamos falar hoje sobre interesseiras. Quando eu falo interesseiras, não é só as pessoas do sexo feminino, mas também estou falando de interesseiras, falando dos interesseiros também, pessoas interesseiras de forma geral. Vamos falar de cabresto, ilusões e as reflexões que a gente sempre faz. Beleza? O que isso tudo tem a ver? Vamos começar com as interesseiras. As pessoas interesseiras, não estou falando só das mulheres, tá? Geralmente são as pessoas que eu me lido melhor, que eu me lido bem. Dificilmente eu tenho preconceito com essas pessoas, ao contrário de muita gente que a gente vê aí fora. Porra, Brokensteel, que papo é esse? O que você tá falando? Eu vou explicar. Quando a pessoa ela é interesseira, quer dizer que ela demonstrou um interesse genuíno em algo, ou alguém, alguma coisa, um objeto que seja. Então, logo, eu já sei o que eu posso esperar daquela pessoa. Logo, eu já sei qual o objetivo daquela pessoa. Logo, eu já sei quais expectativas eu posso empregar naquela pessoa. Quando a pessoa tem um interesse firme, genuíno, determinado. Mesmo que esse interesse dela seja negativo ou positivo, pelo menos eu já sei, não é um mistério para mim a forma que a pessoa vai agir, a forma que ela vai se comportar, as atitudes que provavelmente ela irá tomar em determinados períodos de tempo. Entendeu? Então é uma proteção para mim. Então vamos escrever aqui. As interesseiras são as melhores, tá? E não se engane, caso você não tenha percebido isso, ou porque é muito novo, ou porque não teve experiência de vida, todo mundo tem um interesse. Eu tenho um interesse, você tem interesse. Até mesmo, desculpa o uso da palavra, até mesmo Deus tem um interesse com nós humanos. Se você acredita no Deus cristão ou outro Deus aí, eu creio que a sua crença faz você acreditar, ou está escrito lá no seu livro, na sua Bíblia, no seu material primário de estudos acerca disso, que a entidade maior, aquilo que rege a sua vida, ela tem um interesse para si, tem um interesse consigo. Então não se engane, quando a pessoa fala que não tem interesse nenhum, é essas pessoas que você tem que temer. Essas pessoas que são as desgraçadas. É com essas pessoas que você vai se frustrar grandemente, tá? Claro, eu vou discutir, vou desenvolver a ideia e vou te explicar. Porque as pessoas interesseiras, elas te ferram também. Mas as pessoas interesseiras, elas te ferram à medida que você permite a entrada dela, à medida que você dá brechas para essas pessoas. Ora, se você identifica que a pessoa ela tem um interesse em alguém que tem um patrimônio financeiro arrojado, o que você tem para esperar acerca dessa pessoa? Muito provavelmente ela não vai valorizar suas virtudes, muito provavelmente ela não vai valorizar seu jeito de ser, muito provavelmente ela não tá nem aí se você é um cara estudioso, um cara de família. Eu vejo as pessoas confundindo muitas coisas às vezes e esperando, colocando expectativas, imputando algumas coisas em outros indivíduos que eles são incapazes de entregar, mesmo eles demonstrando genuinamente como se fosse um outdoor em frente de uma loja. Olha, eu sou assim, eu tenho interesse nisso. E as pessoas elas querem obrigar outras pessoas a demonstrar outros tipos de sentimentos, outros tipos de empatia, outros tipos de interesse, né? A gente pode discutir acerca daquilo que é certo e errado. Existem sim coisas na vida que são genuinamente certas e genuinamente erradas, mas o livre-arbítrio é de todos nós, todo mundo tem suas escolhas. Mesmo que a pessoa ela vá para o caminho errado, se ela não está prejudicando ninguém, lembrando desse detalhe, se você não está prejudicando um terceiro, por que eu tenho que ficar querendo obrigar outra pessoa a fazer isso ou aquilo só para eu me sentir bem, só para eu ter um benefício próprio? Essa é a primeira ideia que eu quero desenvolver. Então, as pessoas interesseiras, quando você identifica o interesse em alguém, beleza, você já sabe o que esperar daquela pessoa. É muito melhor que seja assim.
E não existe, eu vou até escrever, não existe pessoa sem interesse. Mesmo, tá? Mesmo que a pessoa, entre aspas, não tenha interesse, o interesse dela é, sei lá, ajudar alguém a estar bem consigo mesmo, ou estar bem com a natureza. Todo mundo tem um interesse em alguma coisa. Até mesmo o animal, que é um ser irracional, em teoria, né, que o pessoal fala. Os animais são seres irracionais, são seres, como que se fala? De instinto. Até mesmo o animal tem interesse na atividade. Ora, e você não vai ter um ser de mente racional, um ser pensante. Você acha que você não tem interesse nenhum? Não fica mentindo para si mesmo. Todo mundo tem interesse em alguma coisa. Então não existe pessoa sem interesse. E claro, você não nasceu ontem, cara. Não é porque a pessoa fala que tem interesse em X atividade que você deve acreditar. Lembra daquela máxima? Não preste atenção no que elas falam, mas sim no que elas fazem. Mesma coisa para os homens também, tá? Não preste atenção no que os caras falam, preste atenção naquilo que eles fazem. Observe as pessoas por meio das atitudes. A atitude vai revelar o fino do fino da pessoa, vai revelar o que ela realmente é. Para todo mundo, tá? Isso não é mistério para ninguém, você não nasceu ontem. Entendeu? Então, mesmo que a pessoa revele um interesse e você observa por meio das atitudes que não é bem aquilo que ela quer, não é bem aquilo que ela busca, ela tá jogando como se fosse uma isca esse interesse principal e ocultando o interesse dela verdadeiro na neblina para surpreender alguém e fazer alguma coisa em maracutaia, você tem que ter a inteligência, a sabedoria, a habilidade de identificar isso. Se não tiver, você tem que ter a consciência de que deve desenvolver isso se você lida com muitas pessoas durante seu dia a dia. Se você precisa lidar com pessoas, para você não ficar sendo engabelado, tá? Então todo mundo vai ter interesse. O problema não é ter interesse em algumas coisas. Claro, se essas coisas não for prejudicar terceiras pessoas, sempre lembra desse detalhe. E é muito melhor você ter uma pessoa interesseira, sei lá, por exemplo, você tem um chefe, um patrão, ele só tá querendo, tá interessado na sua mão de trabalho, na sua mão de obra. Então você pode usar esse interesse dele, sei lá, dele ser ganancioso, entre aspas, querer dinheiro, pode usar o interesse dele e encaixar com o seu. Você também é um cara que tá correndo atrás de dinheiro, quer fazer um superávit. Vambora, eu tenho interesse de ganhar dinheiro e você tem interesse de ganhar dinheiro também. Você tem interesse de ganhar dinheiro em cima do meu serviço, do meu trabalho. Não estou falando que é assim que acontece, mas é assim que as pessoas interpretam. Beleza, vamos junto. Enquanto nossos interesses estiverem de acordo, enquanto nossas mãos estão dadas, enquanto nós estivermos concordantes nisso, vamos junto. Se caso algum dia lá na frente a gente discordar, a gente se separa, sem problema nenhum, de boa. Então vamos lá escrever essa ideia, né? Você não nasceu ontem. Observe as atitudes das pessoas. Eu não sou nenhum guru aí do amor, um cara extremamente filosófico, sábio, mas mesmo eu sendo um idiota, nunca vou me achar um esperto. Se eu fosse esperto, eu tava lá na cúpula dos caras que dominam o mundo, né? Entre aspas. Eu sou um idiota, cara. Eu sou um idiota. Eu sou o cara que trabalha CLT, tenho meu dinheirinho e tal, não dependo mais de ficar correndo atrás de dinheiro. Caso eu não preciso mais ficar trabalhando, se eu quiser, eu posso sair do trabalho, eu não vou ter um padrão de vida tão elevado, mas mesmo assim eu sou um idiota. Tá entendendo? Eu reconheço que eu sou um idiota. E mesmo eu sendo um idiota, tem algumas coisas básicas que você consegue entender, né? Tem algumas coisas básicas que você pode desenvolver aí de conhecimento para não ficar sendo engabelado, para não ficar caindo de papinho aí, conversa mole, né? E essa é uma ideia que eu quero passar. As pessoas elas têm interesses e quanto mais forte o interesse for da pessoa, quanto mais genuíno for ela externalizar para fora, melhor para você. Você consegue se prevenir. Agora não fique imputando responsabilidade, imputando expectativas na outra pessoa que ela não pode corresponder. Não seja idiota. Então, cara, para de ficar em cima dessas mães solteiras porque já era. Se o interesse da guria, mesmo que você seja um cara bom, honesto, você seja o cara, entre aspas, certo pra ela, se você tá numa situação dessa, tem uma pessoa que você gosta, longe de mim querer dar sermão, mas eu tô falando de uma coisa que pode ajudar a sua vida de alguma forma, mesmo que você não enxergue dessa forma, talvez um dia lá na frente você possa refletir acerca disso, ou até mesmo hoje, se você tá na situação,
Ah, se a pessoa não quer você, ela tá interessada em outros caras, mesmo que seja um Zé Droguinha, é direito de escolha dela. Segue seu rumo. Faz as coisas por si mesmo. Ninguém é obrigado a nada. Né? Eu duvido se chegasse uma feiosa aí, gordona, barriguda, que você nem gosta, não dá nem bola, não tem nenhum vínculo afetivo com ela. Se você fosse obrigado, ou se alguém falasse, ah, você é obrigado a ficar com ela, que você ia ficar com ela. Entendeu? Desapego, cara, desapego. Não, não se prende a essas coisas não, e todo mundo vai ter interesse. Se você não tem um interesse na barrigudinha ali, e ela tem interesse em você, você tá com interesse lá na outra menina, se você tem esse tipo de interesse. Não fica frustrado se outra menina, outra mulher que seja, não tá interessada em você, não tá interessada em você hoje, né? E eu nem sei porque você tá interessado nessa pessoa, né? Se você olhar os riscos acerca da atividade de você se aproximar de alguém afetivamente em relacionamento, tô falando de leis isso, os riscos que incorrem em cima de você, eu nem sei porque você tá disposto a desenvolver um engajamento em cima dessas pessoas. Tô falando só de leis, tá? Quando começa a falar de coisas mentais, do abalo mental que você corre o risco de sofrer, aí o negócio fica mais pesado, aí fica mais profundo. Como que você vai curar uma ferida de algo que você não pode tocar? Não é uma ferida física, é como se fosse uma ferida espiritual. Como que a gente cura isso? A partir do momento que você passa por um descontamento afetivo, você passa por uma rejeição, e aí você vê a pessoa que você gosta, até mesmo ama, fazendo coisas abomináveis, indo pro famoso carrossel aí de linguiça, depois que se separa de você, cara, é um prejuízo mental desgramado, é como se alguém tirasse uma parte de dentro de você, um negócio que você não consegue tocar, como se fosse uma matéria escura. E aí? Eu conheço o camarada que já tem mais de 2 anos nessa vida aí, porque passou por um negócio semelhante. Depressivo, tendência suicida. O abalo mental é grande. Não fica se aventurando nessas coisas, cara. Um dos conselhos que eu posso dar pra você é seguir sua vida, tomar cuidado, analisar os riscos das coisas, porque elas sempre têm riscos, tá? E não ter essa ilusão de que pessoas não têm interesse. Todo mundo tem interesse, você vai ter interesse em alguma coisa. A questão é você saber identificar qual o interesse da pessoa. E aí vamos desenvolver outra ideia. Cabresto. Cabresto é aquele negócio que o pessoal usa no cavalo, né, pra guiar ele. Coloca aqui no focinho e tal, e aí usa pra frear, pra ditar a direção de onde o cavalo vai ir. E tem muitas pessoas aí que a gente vê que parecem que elas vestem o cabestro, né? Elas respeitam tudo aquilo que a mídia fala, tudo aquilo que o político fala, tudo aquilo que uma autoridade, entre aspas, fala, né? E até mesmo triste porque você vê, a gente que tem um conhecimento acerca de Red Pill, você vê algumas pessoas, estou falando de homens, que seguem alguns caminhos que você vê que vai dar errado, que já tem muito exemplo de pessoas que se deram mal, mas mesmo que você tente alertar essa pessoa, é como se ela tivesse com cabestro. Você não consegue tirar ela desse caminho. É como se tivesse um mestre guiando ela. E aí você teria que tomar uma manobra muito evasiva para tirar essa pessoa do caminho, e é algo que já não é direito seu, não parte, não é responsabilidade sua. Você teria que cortar o cabestro do cara e derrubar essa pessoa de cima dele. É um negócio meio estranho, né? E mesmo que você faça isso, mesmo que você, entre aspas, abra os olhos dessa pessoa, a pessoa, ela pode ficar com raiva de você, querer te matar, tá? Inclusive. É um negócio difícil de lidar, cara. E eu lido com algumas pessoas assim no meu dia a dia, pessoas que já se deram mal, né? É o famoso Blue Pill, Mangina e tal. E estão indo pra uma segunda tentativa, muito provavelmente vai se dar mal. Já vi uns caras que estão indo pra terceira e, cara, é assim, mano. Infelizmente você tem que focar naquilo que você pode fazer e o máximo eu acho que você pode mostrar para esse pessoal é o exemplo de vida. Alguns sim, eles vão ser convencidos pelas palavras, mas a maioria pela dor e alguns nem pela dor. Então, não tem como ficar se preocupando muito com esse pessoal, porque se você ficar olhando muito para esse pessoal, você não vai seguir seu caminho. Você precisa fazer sua jornada, lembra? Então, se você ficar se preocupando com fulano, ciclano, isso e aquilo, eu não tô falando que você vai ser um cara ruim, apático, que nunca vai se preocupar com ninguém. Mas se preocupe com alguém que está disposto a querer ajuda, está disposto a querer dar uma mudada na vida, sair da manada, né? Assumindo a nossa posição como contra a manada, como anti-manada, como fora da manada, fora da curva.
Se você identificar a pessoa assim, claro que é legal ajudar, claro que é louvável ajudar. Agora, o quanto da sua ajuda vai atrapalhar a si mesmo? O quanto dessa ajuda você vai ter que ficar lá parado num território cheio de débil mental, louco, né? Não querendo me achar superior acerca dessas pessoas, mas cheio de pessoa ali com os pensamentos muito loucos lá enraizados na cabeça, acha que o certo é casar, atrair mulher, ter 53 amantes, esse tipo de coisa. Você sabe, não é mistério pra ninguém. E aí você fica lá preso nesse ambiente, sendo que você tinha uma jornada inteira pela frente e o tempo tá passando. E a última ideia que eu quero desenvolver hoje é as ilusões, né? Vai conversar muito com essa questão das interesseiras, interesseiros e o cabresto, o quanto das pessoas elas criam ilusões na cabeça delas acerca de muitas coisas, acerca de outras pessoas, acerca de algumas situações. Por exemplo, essas questões aqui de interesseiras. Às vezes o cara ele é um cara honesto ali, gente boa, tal, trabalha, e aí ele se interessa por alguém, e ele começa a tentar atrair a atenção dessa pessoa. E aí ele tenta atrair a atenção por meio de por meio de virtudes, por meios intelectuais, por meios físicos e nada dá certo, né? Por meios profissionais, habilidades ali de hobby, nada dá certo. E aí ele consegue atrair a atenção dela pelo meio financeiro. E a pessoa vai e cola nele. E aí ele se ilude, ele acha que essa pessoa gosta dele, seja seja homem ou mulher, essa pessoa gosta dele pelo aquilo que ele é. O cara se ilude. Ele sabe que ele atraiu a atenção da pessoa pelo meio financeiro. E aí ele pensa que ela gosta dele por causa das virtudes, gosta porque ele é um cara inteligente, um cara sensato, um cara honesto, bom. É, o cara se ilude. No fundo ele sabe que a pessoa só gosta do dinheiro dele. E aí o problema disso é que quando o dinheiro acabar, ou quando o dinheiro ficar escasso, acaba o amor também, acaba o interesse. É muita ilusão que o pessoal coloca acerca de si mesmo. Vê aí redes sociais, o pessoal se ilude muito, vê a vidinha aí dos outros, aí quer ser igual. Aí vê a pessoa comprando carro, moto, casa, nem sabe que a pessoa tá com 30 mil dívida lá no banco XYZ e acha que a vida é assim, aí vai e faz a mesma coisa, achando que é um ideal de vida. Se ilude. Vive uma ilusão, vive a vida dos outros. Para mim, um dos maiores problemas assim da ilusão, um dos maiores riscos que você corre é que quando você começar a perceber que você viveu uma ilusão, que você estava, entre aspas, num conto de fadas, no seu conto de fadas, né? E quando tudo ruim, aí vem aquele prejuízo mental. Aí sua moral vai para baixo. Aí você perde o chão. É aí que um pedaço seu é tirado, porque você vai se frustrar com alguma coisa. Algo vai deixar a desejar. E aí? O que você vai fazer? E prejuízo mental é aquilo que eu falei. Não dá para você curar um negócio que você não toca. Vai exigir muito tempo para você fazer uma auto-observação, se internalizar mesmo como um indivíduo e resolver suas questões pessoais. Vai exigir muita maturidade para você reconhecer aonde você errou, principalmente isso, aonde você errou. Porque muita coisa do que a gente sofre na vida, muitas das angústias que a gente passa, não é difícil quantificar, tá? Vou falar um número aqui aleatório, sei lá, 80, 90%, tá? Não é exato isso, porque é difícil quantificar. Mas, sim, a maioria dos sofrimentos que a gente incorre assim na vida, talvez a maioria seja muito pesado, é difícil quantificar. Vou usar a maioria. A maioria dos sentimentos assim que a gente sofre, a maioria dos eventos que a gente sofre que acomete nossa alma, nosso espírito, nossa carcaça, é culpa nossa. A gente se expôs a algumas situações. Novamente, é difícil quantificar. A gente pode argumentar que muita coisa de fora vem até você, você não busca essas coisas. Mas estão aí, inerentes no ambiente. E você vai e fica dando mais brecha para se sacanear, para passar por mais e mais agonia. E o problema é que o tempo está passando. E quando você perceber que sua juventude foi embora, seu tempo produtivo foi embora, o tempo que você tinha mais gás, imagina um refrigerante, você balança ele aqui, ó, aí libera. Sua juventude é aquele explosão inicial onde você tem energia de sobra. É energia para fazer o mundo girar. Essa energia vai embora um dia, se você ainda é novo. Você chegando ali perto dos 30, claro, tem gente que consegue postergar essa energia, né?
postergar até os 35, aí tem um extraordinário que vai até os 40, né? É difícil. Quanto mais você avança nessa questão da idade, menos pessoas estão dispostas a postergar essa energia. Então a ideia é, quanto mais velho você vai ficando, menos energia você vai ter. Abrir a garrafa de refrigerante lá balançada, que eu chacoalhei, ela vai, e aí depois para. Acaba o gás, acaba a energia. E aí você vai ter menos paciência com as coisas, menos energia para as coisas. E aí quando você se der conta que esse tempo produtivo foi embora, aí você vai entrar no desespero real. Aí você vai perceber que você deu muita atenção para coisas que não deveria. São coisas que você às vezes nem vai se lembrar direito. Você se importava com a opinião alheia de pessoas que você não lembra nem o rosto. Pessoas que não estão nem aí mais pra você. Nem sabem quem são você. Talvez se você passe na frente dessa pessoa, ela vai lembrar de alguma coisa, de alguém que ela conhecia, mas não vai saber nem seu nome. Faça as coisas que você tem que fazer. Passe pelos sonhos que você tem que passar. E não se iluda. Confesse para si mesmo seus interesses. Reconheça o cabresto que você tem, caso você tenha um. Identifique ele. Identifique o cabestro em outras pessoas também. Identifique o interesse das outras pessoas também, para você não ser sacaneado. Se tiver interesses conflitantes, sai de perto. Melhor opção para você. Se tiver interesses que se adicionam, concordam, aí você usa, não usar a pessoa, você usa a oportunidade para fazer negócio, para vocês dois crescerem junto, para vocês dois ir junto. E aí se um dia o interesse não combinar mais, sai fora, vai pro seu canto. E principalmente não fica criando ilusões. Não fica criando ilusões e expectativas de pessoas que não podem entregar aquilo que você esperava. Elas não podem, não é que elas não querem, elas não podem. Porque os interesses são outros. O cabestro que tá nas costas dela é outro. Não fica cobrando coisa de pessoa que não tem como te dar aquilo. Vai ficar bravo? Vai ficar frustrado? O que você vai fazer? Se essa raiva, essa ira que você sente é combustível, use-a de forma inteligente, para te dar mais gás para você correr atrás de seus objetivos. E aí, se você for um cara que gosta de vingança, gosta de ser vingativo, eu acho que uma das melhores vinganças é você demonstrar que você deu certo na vida, venceu na vida, entre aspas. É demonstrar, pelo intermédio do tempo, quando passa 5, 7, 10 anos, que você se tornou alguém extraordinário, caso este seja o seu desejo. Caso você tenha a necessidade de demonstrar aquilo que você consegue, aquilo que você é capaz, demonstrar seu potencial. Então, se alguém te sacaneou, se alguém te esnobou, seja porque você caiu numa ilusão e no genjutsu, provavelmente foi culpa sua, ou mesmo que não tenha sido culpa sua e você quer se vingar de alguma forma, mas não quer, sei lá, ferir a pessoa, sujar as mãos com isso, eu nem acho que você deveria fazer isso, mas quer demonstrar de alguma forma que você é mais, não creio que isso seja necessário, mas você tá com essa tara, com essa gana de fazer isso, nada melhor do que você usar o tempo, demonstrar pelo tempo, mostrar que você pode mais, mostrar que você é alguém extraordinário mesmo de fato, que você, mesmo entre seus pares, mesmo no mesmo cenário, na mesma situação, com os mesmos ingredientes, você fez algo bonito, algo delicioso, algo sublime. Eu não estou falando algo externo, algo interno, consigo mesmo. Você demonstrou toda a sua garra, sua vontade e traduziu aquilo na sua vida de forma magnífica. Eu acho que essa é uma das melhores vinganças, porque quando a gente lida com pessoas assim que quer colocar a gente para baixo, acho que o deleite dessas pessoas é ver você na pior, ver você menos do que elas, ver você mais abaixo do que elas. E aí se você um dia aparece brilhoso lá em cima, podendo quase tudo, sabe? E as pessoas elas te veem nessa posição, aí dá um desespero na pessoa. Aí você pode ter aquele pedaço que foi arrancado de você de volta. É como se ele fosse entregue para você. Não que a pessoa entregou, mas ele volta para você. É como se você fosse merecedor daquilo de novo. Novamente, é só uma analogia, é uma ideia, a gente devaneando um pouco aqui, mas a ideia principal desse vídeo que eu quero passar é que
Pessoas têm interesse, você tem interesse, reconheça seu interesse. Pessoas vão ter cabreços. Isso a gente tem que aceitar. Mesmo que você queira retirar esse cabestro, eu não acho que é um dever seu, não acho que é um direito seu. Mas mesmo que você tire, a pessoa pode se voltar contra você e querer te prejudicar. E as ilusões que a gente acaba contraindo ao longo da vida, a gente acaba corrompendo a si mesmo se a gente não prestar atenção. Toma cuidado e segue sua jornada. Seguir sua jornada é a melhor vingança, caso você queira fazer isso com alguém. Caso você queira se vingar de alguém, algum grupo ou da sociedade. Siga sua jornada e mostre que você é alguém extraordinário. Eu espero que este tenha sido útil e te aguardo no próximo. O inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria. Júlio César, 75 a.C. Acredita que é seu melhor amigo. Precisam acreditar que o oponente é o melhor amigo. Qual é o melhor lugar para um oponente se esconder? No lugar onde você jamais procuraria.